Há algo extraordinário acontecendo. Mulheres estão se levantando para fazer a diferença no mundo. Elas entenderam que suas histórias, suas marcas, suas dores, seus desafios não aconteceram por acaso, mas têm um propósito. Elas decidiram compartilhar essa mensagem, uma mensagem que queima no coração com força, deixando legado para as pessoas que estão à sua volta e para esta geração. Mulheres de todo o Brasil estão se unindo nessa força. E juntas estamos crescendo, evoluindo, indo para o próximo nível. Elas são mulheres que decidiram não ser mais uma na multidão. Esse é o movimento Legado Delas, onde histórias se transformam em legado. Olá, lindonas! Seja muito bem-vindo a mais um Talk Show Legado Delas. E hoje nós temos um Talk Show especial com uma convidada incrível, porque hoje nós vamos dar início a um novo quadro. Mas antes, deixa eu receber ela, Carmen Regina, ela que é esposa, mãe, empresária, cristã, serva de Deus, mentora. Conta pra nós, Carmen, um pouquinho sobre quem é você e sobre esse novo quadro que a gente vai trazer pro pessoal que tá em casa. São os propósitos, né, Grazi? Acredito que em tudo Deus tem um propósito. E é um propósito de Deus estarmos aqui juntas, né, com um único legado, né? Então aí foi uma grande chama, um grande despertar que o Senhor tem preparado, colocado à mesas, né, pessoas direcionadas para um propósito. Então, atendendo, né, ao convite da Grazi, nós vamos iniciar esse novo quadro com o nome Propósito. É um propósito para as nossas vidas. Aonde está o nosso propósito? Eu costumo dizer que a grande maioria das pessoas está perdida, sem saber aonde está o seu propósito. Nasceu para quê? O que é propósito? Então é isso que nós vamos despertar e buscar nesse quadro, incentivar, buscar esse conhecimento para descobrirmos o nosso propósito. Muito bem, então toda primeira sexta-feira do mês nós vamos ter esse quadro especial e vamos discutir sobre diversos temas alinhados ao quadro propósito. A gente sabe que a mulher, né, o nosso programa ele é muito voltado para a mulher, mas todos podem viver uma vida com propósito e é importante entender o significado do propósito, mas a mulher atuando em diferentes áreas, que hoje é o que a mulher faz, né? Deus nos agracia de nos usar em diferentes áreas da vida, mas se você tem um propósito, tem um significado, você vai fazer tudo diferente, né? Eu acredito que esse é muito o diferencial de mulheres que realmente são bem posicionadas. Elas não fazem por fazer, elas fazem por um significado, por um propósito. Mas conta pra quem tá em casa, Carmen, o que é propósito pra você? O que é viver uma vida com propósito? Porque as pessoas meio que umas falam uma coisa, outras falam, cada um dá um significado pra isso também, né? É igual sucesso. Cada um tem um significado. Isso. Mas para você, o que é viver uma vida com propósito? Para mim, viver uma vida com propósito é viver o real chamado de Deus. Para que Deus nos colocou nessa terra? Vamos servir, vamos amar, mas qual é o propósito? Qual é a essência? Acorda de manhã, além das multifunções, né, que uma mulher tem, sendo mãe, esposa, dona de casa, empresária e tantas outras áreas atuantes, mas existe um propósito por trás disso, não é só levantar e fazer as funções porque são necessárias ou obrigatórias, mas existe um destino final, existe algo que dentro de nós é uma chama ardente, existe todo aquele processo, e quando a gente fala em processo é porque existe uma linha de chegada, existe um propósito, existe uma essência. Então o que te faz fazer todas essas funções durante o dia? Para mim, né, o grande chamado, o grande propósito é servir como Jesus serviu, buscar a essência, aquilo que faz o meu coração acelerar, que faz aquele sentimento de realização e não aquela coisa, ai, tenho que fazer porque sou obrigada, mas tenho que fazer porque existe um propósito maior. É uma fase que está vencendo, é uma fase que depois aquela vai encerrar e vai começar outra, e assim a gente vai subindo de nível em todas as áreas, né? Seja psicologicamente, seja questão de corpo, questão de emoções, mas nós vamos subindo de níveis e os propósitos vão acontecendo, eles vão mudando. Eu digo que não existe um propósito, né? A gente vai vencendo. É igual joguinho de videogame, né, Grazi? Vai passando de fase e cada fase vai chegando no próximo nível. E existe um propósito para cada área da vida da mulher. Como você disse, nós somos agraciadas
em ter muitas funções, né? Porque nós somos, por exemplo, eu, né? Sou filha, acima de tudo, primeiro fui filha, né? Me tornei esposa, me tornei empresária, me tornei mãe, me tornei amiga, me tornei aquela mulher dona de casa, e aí são várias funções, mas dentro de cada uma dessas funções existe um propósito. O propósito de fazer com que os filhos sejam pessoas de caráter, de honra, tementes ao Senhor, um propósito de ensinar para eles um princípio de vida. O propósito de fazer uma empresa desenvolver também dentro de uma conduta correta, com princípios, com sabedoria, um propósito de servir as pessoas que estão ao nosso redor, não somente por questão de ganhos, quando a gente fala em empresa, assim é o legado, né? A editora é o quê? Servir as pessoas. Exatamente. O objetivo, vive dali? Sim, vive, mas o objetivo não é esse. O objetivo é fazer com que as pessoas encontrem o seu legado, encontrem o seu chamado. E eu acredito que o propósito está muito associado a isso. O propósito ele está associado com o que você faz com todas as suas funções, com todos aqueles talentos que você tem, né? Com tudo que você tem de desenvoltura, de habilidades, de dons. E para que eles servem? Em que momento ele está servindo alguém? Né? Então o propósito ele é servir para que nós possamos ser servidos. Primeiro em mim, né? Primeiro eu tenho que fazer, para depois eu poder receber. Então acredito que o propósito é muito associado a isso, é ao nosso bem-estar, estar em paz, aquilo que faz o nosso coração alegre, né? Aquilo que transmite para nós a sensação de bem-estar, de dever cumprido, de realização, de não estar passando por cima de ninguém para realizar aquilo e sempre debaixo de uma obediência de Deus, né? Muito bom. Como você falou, né, eu acredito que existe um propósito para todos e em várias áreas da vida nós temos propósitos diferentes, não é um único propósito, mas eu acredito que o principal propósito e o que é para todos é glorificar a Deus. Sim. Nós nascemos para a glória de Deus, nós respiramos para a glória de Deus e tudo que nós temos é para Ele. Então, se eu tenho esse pensamento que o meu principal propósito é glorificar a Deus, como que eu faço isso? Não só com as minhas palavras, assim também, mas eu faço também através das minhas ações, seja na minha empresa, na minha família, com os meus amigos, em todas as áreas da vida. Então, eu gosto de pensar também como um porquê, um significado. Por que eu faço aquilo que eu faço? Se eu faço para a glória de Deus, eu vou fazer com excelência, eu vou me importar com as pessoas, eu vou entregar o meu melhor. Entregar o meu melhor significa eu também olhar para mim, me amar, me cuidar, para que eu tenha energia suficiente para entregar o meu melhor. Então, é como a gente falou, a gente consegue navegar em várias áreas da vida e trazer vários significados, e é sobre isso que nós vamos trazer aí no nosso quadro Propósito, né? A Carmen que vai estar direcionando, estando comigo sempre nesse quadro, para a gente poder falar desse tema que é tão relevante. E hoje é tão falado, mas não sei se você observa isso também, mas eu percebo que apesar dessa palavra ser tão falada, muitas pessoas vivem sem um sentido para a vida. Né? Muitas pessoas até acham, eu tenho que encontrar um propósito, e fica perdida ao encontrar o propósito, ao querer encontrar o propósito. Mas eu acho que falta muitas pessoas encontrar esse sentido de viver, esse brilho nos olhos, porque é isso que o propósito nos dá, né? Esse brilho nos olhos, né? Essa alegria, essa chama no coração. Mas, infelizmente, apesar de tantas pessoas estarem falando desse tema, muitas pessoas estão vivendo uma vida sem significado, sem sentido. E aí acontece muitas outras coisas de resultado, né? Porque não estão fazendo o que precisa ser feito. E aí eu costumo falar, se você não encontrou ainda o teu propósito, não sabe ainda o que você vai fazer, qual que é a tua missão aqui na Terra, dá um significado para aquilo que tu faz. O que você faz? Dá um significado. Mas conta pra mim, eu sei que você é mentora, você lida com muitas pessoas, você percebe que ainda existem pessoas com essa falta de significado na vida, de propósito? Sim. Eu digo que as pessoas costumam dizer, né, que não sabe qual é o propósito. É uma pergunta difícil, na verdade, já me vi do outro lado também. E eu costumo dizer que para que a gente consiga encontrar o nosso propósito de vida, o primeiro passo é o autoconhecimento. Primeiro passo, nós precisamos saber quem nós somos, a nossa essência. Porque eu costumo dizer que no decorrer da vida,
das situações que nos acontecem desde a infância, aquilo tudo vai roubando um pouquinho da nossa essência, vai roubando um pouquinho de quem realmente nós somos. Às vezes por frustrações, por traumas, por medo, por palavras proferidas, ambientes que vivemos, e eles vão nos contaminando e tirando a nossa verdadeira essência. E por isso que hoje se fala muito sobre propósito. Mas e quem realmente sabe qual é o propósito, o porquê do propósito? Porque às vezes não consegue nem se conhecer. Se perguntar, mas o que faz o teu coração feliz? Muitas das pessoas não sabem o que realmente faz o coração dela feliz. Às vezes ela fica perdida, ela diz, o que me faz feliz é sair, comer, conversar, jogar bola. Mas isso não é propósito. Isso são atividades extras, né? Não existe uma essência naquilo ali. E aí então a gente precisa olhar para nós e encontrar o autoconhecimento dentro de nós. Ter um domínio de quem nós somos. A nossa identidade firmada. Por isso, que no decorrer desses últimos anos, eu desenvolvi a mentoria Resgatando a Identidade. Quando a gente fala resgatando a identidade, é porque a nossa identidade ela vai muito além das nossas digitais, né? Daquela foto bem linda 3x4, é muito além disso. E essa nossa identidade é que ela fica deturpada ao longo da vida. Porque nós, mulheres, somos filhas, nos tornamos esposa ou mãe, e cada situação dessa, que são bem relevantes em nossa vida, nos rouba um pouquinho da nossa essência. A gente se deixa de lado um pouquinho para se doar para aquele momento, para aquela situação. E a gente não consegue mais voltar a quem nós éramos. E muitas das vezes nós esquecemos a nossa essência lá. Ela fica lá. Então, quando a gente fala em propósito, nós temos associado a questão de autoconhecimento, a questão dos meus talentos. E os talentos também ficam esquecidos. Eles também ficam guardadinhos num potinho. Sabe aqueles talentos de menina? Sabe aqueles talentos daquela menina que gostava, de repente, que eu acredito que era o teu caso, Grazi, de ler, de falar ao público, de brincar de jornalismo ou coisas do tipo? Então, ele está muito associado ao propósito. Eu, quando era pequena, eu gostava muito de brincar de escolinha, né? Aí até os meus pais brincavam que eu ia ser professora. Mas eu nunca tive aquele desejo no meu coração de ser professora. Tipo, professora, sei lá, de qualquer matéria. Não era para mim, sabe? E hoje eu consigo entender que o meu propósito, na verdade, estava associado em conversar com mulheres, instruir, ensinar, né? Na época eu não tinha noção que era mulheres, mas era diferente. Então o nosso propósito, ele já se revela na nossa essência, na nossa parte mais inocente. Porque se nós pegarmos uma criança hoje, ela é muito inocente. Às vezes o sonho de uma criança não vai ser algo mirabolante, mas é a essência dela, é verdadeiro aquilo, né? E o nosso propósito, a gente vai assim, filtrando, né? O autoconhecimento, os nossos talentos, aquelas atividades que nós fazíamos, de que forma que aquela atividade que nós fazíamos, que nós gostávamos muito, servia alguém. Porque ele está associado a servir. O propósito está associado a servir. O propósito nunca vai ser algo só para mim. Sempre vai refletir em outras pessoas. Ele vai ser como se eu pegasse um espelho que estava no meu rosto e virasse. E o que ele está refletindo? Em quem que ele vai refletir, né? Então, aí a gente começa a resgatar. Eu já tive muitas mentoradas, assim, de a gente conversar sobre talentos e tentar buscar lá naquela caixinha guardadinha, escondida. E tem talentos tão incríveis, talentos às vezes na parte de artesanato, cozinha, várias formas de servir que uma mulher usa. Várias. Cartas, escrever, né? Que hoje a gente fala na parte de escrever, né? Foi algo que eu desenvolvi também, a Grazi que desbravou na minha vida isso. Então, assim, são coisas que estão guardadas dentro de nós. O nosso propósito, ele está dentro de nós. Só que ele está tão escondidinho que nem a gente não enxerga. E aí a pessoa fala assim, para viver um propósito. Imagina que o propósito é o sucesso, questão de dinheiro, questão, né? É tudo associado a bens, mas não é isso. O propósito não envolve isso. Não é aquilo a verdadeira realização. Porque senão nós não estaríamos falando com pessoas extremamente bem-sucedidas, milionárias, mas com muito peso na consciência, precisando. Por que um milionário se suicida? Ele não tinha um propósito de vida? Ou faltava dinheiro?
né? Falta o significado, Falta um né? significado, a verdadeira essência. Do que você faz. E quando você faz aquilo com essência, com propósito, com amor, porque o propósito tem amor, né, Graça? Tem amor. Tá cansada, mas aquilo assim, os olhos brilham. É tão satisfatório que não tem explicação. E isso reflete, isso passa para as outras pessoas. E por causa de você viver uma vida assim, de você dar esse significado e você buscar isso nas coisas mais simples, você vai tendo resultados extraordinários, né? É uma consequência. O dinheiro, a visibilidade, tudo isso é uma consequência de você viver com esse brilho nos olhos, com essa chama no coração. Se você amar e servir as pessoas vão te recompensar por isso. Não tem que ser nesse sentido, mas automaticamente você vai ser recompensada por algo que você entregou com excelência. E aí você falando sobre a identidade, eu acho muito importante a gente falar disso. Você me lembrou quando você falou, quando eu era criança, adolescente, eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer muitas coisas. E quando eu era adolescente, eu gostava de cantar, de fazer teatro, de desenhar, de ensinar. Eu dizia que eu queria ser cabeleireira, professora, não sei o quê. Eu queria ser tudo. E aí, Multifunção. E aí eu ouvia muitas pessoas falar que tipo assim, tu tem que encontrar aquilo que tu ama fazer, porque isso, aí tá o teu propósito. Eu lembro muito claro. Só que eu criei uma crise de identidade por isso, porque eu gostava de fazer muitas coisas. Então, assim, eu sempre amei muito aquilo que eu fiz. Eu já fiz várias coisas, sempre amei muito aquilo que eu fiz. Eu pensei, meu Deus, ou eu não tenho nenhum propósito, ou eu tô muito confusa com isso, né? Mas eu entendi que o que Deus tinha para mim hoje, né, com todo o movimento Legado Delas, eu preciso fazer muitas coisas diferentes. Então eu navego no lugar da arte, eu navego no lugar da comunicação, eu navego no lugar do ensino. Então eu acabei tendo que desenvolver isso e criando um gosto muito por isso. Entendi que eu tenho um pouquinho de cada talento para que eu possa hoje lidar com todo esse movimento. Então eu entendi que o meu propósito não estava em pintar, acredite, eu já até pintei. Em pintar ou em cantar. Mas não tá ali na ação em si, mas está no por que você está fazendo isso. É para servir, para entregar algo, é para fazer alguém feliz. Então, às vezes a gente se apega. E quando eu tive essa crise de identidade, teve uma época que eu entrei para o ramo da decoração. E aí foi a época que eu mais fui bem sucedida financeiramente. E aí eu pensei, pronto, meu dom é decorar. E aí eu pensei, se eu não for decorador, o que eu vou ser da vida, né? Mas, enfim, eu vendi a empresa, coloquei editora, e com a editora, às vezes, eu preciso fazer decoração nos eventos, nos lugares. Então, eu entendi que Deus me deu exatamente tudo que eu preciso para cumprir o que Ele tem para mim. E que o nosso propósito não está em uma ação específica. Como a gente falou, ele está em tudo que a gente for fazer. É no porquê, é o significado que a gente vai dar para aquilo. E muitas vezes, Deus nos revela os nossos talentos na ação, no caminho, no movimento, naquilo que você está fazendo. Então tem pessoas que vai ter algo mais específico, né, que é especialista naquilo e faz com extrema excelência. Tem pessoas que vai navegar por várias áreas, que é o meu caso. Mas você se conhecer, se entender, é essencial. Sim. Porque quando eu busquei me conhecer, a minha identidade, eu vi o meu perfil comportamental, eu entendi. Pronto, eu sou influente, eu gosto disso, eu navego por tudo isso. Isso é da minha essência. Então eu disse, meu Deus, como Deus é lindo, como Deus é perfeito. Me deu exatamente o que eu preciso. E eu sempre falo com muita ênfase, Deus não comete erros. Jamais. Então quando você olha realmente para si e busca profundamente esse autoconhecimento, você vai descobrir os segredos revelados, né? Que tá lá dentro, às vezes, as coisas, as situações, as palavras, o que te disseram, foram ofuscando isso, né? Esse brilho, foram apagando tudo isso que tá lá. Só que se você buscar com garra, com força, para descobrir quem você é em Deus, quem Deus criou, que por trás de uma máscara, às vezes, por trás de um coração ferido, por trás de muitas coisas, tem aquela mulher linda, aquela mulher extraordinária que Deus fez, que só precisa ser resgatada para viver esse propósito. Então, só pontuando, excelente o que você falou. E com a tua mentoria, Resgatando a Identidade, isso. Você percebe que muitas mulheres vêm nesse sentido, assim, por trás de um
uma armadura, vamos Sim, dizer assim, né? sim. Por trás e se sabotando, e quando descobre Uau, esse essa sou eu. propósito. É? É Conta mais. é muito legal isso, assim. Eu acho incrível, porque a gente vê o agir de Deus, né? Até tem um louvor que eu gosto muito, que ele fala sobre os personagens. E nós vamos vestindo personagens no decorrer da vida, mesmo de forma involuntária, né? E aí às vezes tem aquela pessoa assim, não, mas eu sou assim, porque eu sou autêntica, não tem comigo, é tomar lá da cá, ou aquela pessoa rancorosa às vezes, né? Mas aí se você for analisar aquela pessoa na essência, ela está ferida, ela está muito, muito machucada. Ela sofreu muitos, é igual a ostra ferida, né? Ela até tem uma pérola, mas ela está bem escondidinha lá dentro de tão ferida que ela está. Ela está muito ferida. E aí começa a gente tem que ir desarmando, eu digo, né? Tirando aqueles muros de proteção que vão sendo construídos para que ela consiga encontrar a verdadeira essência. E aí é aquela questão de reencontrar quem ela era. De reencontrar quem era aquela menina antes de se tornar aquela mulher. Né? Quem ela foi. Claro, a gente cresce, a gente amadurece, os pensamentos vão mudando, isso é sensacional. Só que muitas das vezes, junto com esse processo, vem os traumas. E aí é onde vai forjando, às vezes, alguém que não é. Já tive algumas mentoradas de ela estar muito bem financeiramente, né? Como você disse, onde eu mais ganhei dinheiro foi na decoração, mas não era ali a tua essência. Foi bom, foi incrível, adquiri o conhecimento, mas não era ali. Então são os processos, né? Fez parte do processo. Então às vezes a pessoa ela está financeiramente muito bem, ela é uma baita profissional no que ela faz, ela arrasa, mas ela não está feliz, ela não está realizada. É aquela coisa, não, eu faço porque eu sou determinada, eu sou decisiva, então eu realizo, mas ali não existe aquele brilho nos olhos, aquela coisa de alegria em fazer, aquela satisfação de chegar, dever cumprido, realizada, já planejando o próximo, porque quando a gente ama é assim, né? Tu nem concluiu aquele, mas tu já está planejando o próximo. Já tá 2, 3 para frente. Próximo, né? Né, Grazi? Tá exausta, mas já o próximo já tá na lista. Não existe, não, chega, agora acabou. Não. Já tá pensando no próximo muito melhor e muito à frente. E aí, quando a gente para analisar isso tudo, eu digo que a gente começa a realinhar, né? O nosso propósito com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus para as nossas vidas é muito maior que a gente imagina. Sempre, sempre. Só que às vezes a gente vai trilhando por uns caminhos que não são os caminhos que Deus tem preparado. Mas nós temos livre-arbítrio, então Deus nos permite. E durante esses caminhos nós temos os nossos traumas, os nossos medos, as nossas dificuldades, as nossas frustrações. E aí chega um momento que, mas não era aqui, tenho que voltar um pouquinho. E nem sempre o retroceder é ruim. Muitas das vezes o retroceder é bom, né? É um trabalhar de Deus na nossa vida. E às vezes Deus nos tira de certos ambientes, de certos lugares, de certas amizades, para nos preparar. Não é que as pessoas estavam te excluindo daquele ambiente, mas era Ele quem estava te poupando para um ambiente melhor. E isso muitas das vezes se torna frustrante, porque a gente só quer ir à frente. Não, mas eu tenho um propósito, mas eu vou fazer. Não, minha identidade está firmada, não. Isso é o que mais acontece, né? A pessoa tem aquela coisa de autêntica, de esse mundo que prega muito o feminismo, né? Que é totalmente diferente do feminino, da essência da mulher, e prega aquilo assim no sentido de que você tem que ser feminista, autêntica, não pode depender de ninguém e tal. Tira até o papel do próprio Deus, né? Fica um ego, um orgulho tão grande, e aí a gente se perde. Mas daí, conforme a gente vai reencontrando o autoconhecimento, os talentos, a oração, né? A oração é essencial, é a chave para tudo, para que a gente possa, diante do Senhor, abrir o nosso coração com essência verdadeira. Senhor, me direciona, me dá sabedoria, discernimento das atitudes, do que tomar, porque é muito fácil nós nos enganarmos. Sim. E caminharmos por um caminho que não é o nosso. E aí se torna frustrante, né? Eu costumo dizer assim, Grazi, a gente está aqui, bonitinha, arrumadinha, de social, mas e quando não tem nada disso?
Quando não tem os nossos maridos, não tem os nossos filhos, não tem as pessoas ao nosso redor. Só nós e Deus. Quem nós somos? Realmente somos felizes? Realmente dizemos assim, eu estou cumprindo o meu propósito? Eu estou muito satisfeita? Ou é frustrante? É uma análise que eu acho que todo mundo precisa fazer. Às vezes um ajuste, uma mudança de rota, né, vai mudar todo o contexto, né? E você falou algo importante que eu gosto de falar, que é o processo, né? Tem área da nossa vida que talvez não é ali a nossa principal missão. Que nem quando eu trabalhei com decoração, não era ali a minha principal missão, mas eu passei por isso. E foi um processo muito importante porque o que eu fazia como decoradora e assessora de casamentos, hoje me deu muito conhecimento para fazer o que eu faço hoje também, organizar eventos e tudo mais. Então foi um processo, mas eu não me via ali. Eu sempre pensava, nossa, eu já vivia lá na frente. E só que às vezes a gente se frustra no meio do processo, e aí que tem que ter um cuidado, né? Porque nem sempre o processo vai ser exatamente como a gente quer, porque a gente pensa lá no destino. Eu acho lá que que eu quero nunca chegar. Vai ser, né? Nunca vai ser, porque a gente não entende, né? A gente não vê o mapa inteiro. Não. A gente só pensa lá, ó, eu quero chegar lá. Beleza, mas o que você está disposta a fazer para chegar lá? E aí começa tirando essa armadura, começa dependendo de Deus. Né? Isso que você falou é muito importante. Eu estava vindo no caminho, até conversando com meu filho sobre isso, sobre essa linha tênue que existe em muitas áreas que tem sido falado hoje, né? Sobre você acreditar no teu potencial, você fazer, você ter ação, isso é muito importante. Mas também tem uma linha tênue em você se tornar autossuficiente, de você deixar a dependência de lado. Então, tudo isso que a gente está falando sobre se conhecer, se amar, entender quem você é e viver uma vida com propósito, precisa estar firmado na dependência de Deus, entender que Deus nos criou de uma forma incrível, de uma forma excelente e permitiu muitas coisas na nossa vida para fazer parte do nosso processo, para nos forjar, nos preparar para sermos quem nós somos hoje. E o que vai vir ainda, porque não para, né? O processo não para nunca. O que vai vir ainda é para nos preparar para o que adivinha, para o que está para frente. Eu gosto de falar que o que Deus tem para nós é infinitamente maior, infinitamente melhor do que a gente pensa. A própria palavra de Deus fala isso, né? Do que a gente pede, do que a gente pensa. Só que muitas vezes a gente vive tão focada no agora, no sentido de, tipo, minha vida é isso mesmo, não vou sonhar, não vou ir, não vou dar um passo. E esquece de que o que Deus tem preparado para nós é lindo. Eu só preciso estar na dependência dEle e na direção certa. E mesmo que a direção certa signifique passar por processos que são doloridos, eu preciso entender e confiar que Deus vai me preparar para esses processos. O processo ele é dolorido, mas ele é necessário, né? Necessário. Ele é necessário. E é aquela questão de que assim, ó, a gente estuda para tantas coisas, né? Nós estudamos para nos formar desde do pré, ensino médio, né, e ensino técnico, ensino superior. Nós estudamos para nos tornar profissionais, mas nós não estudamos para nos conhecer. Nós não estudamos para nos tornar uma mulher dona de casa. Nós não estudamos para nos tornar filhos. Isso tudo são coisas que a gente vai aprendendo na vida. Porque isso nunca ninguém nos ensinou e nos incentivou, né? Vai lá e estuda sobre autoconhecimento, faz um curso sobre isso, sobre aquilo, não. Parecia bobagem, né? Bobagem, é só fazer. Parecia bobagem. E aí é onde a gente precisa, porque toda e qualquer formação existe a prova, para você provar que você está capacitado para passar para o próximo nível, né? E a mesma coisa são nesse período da vida. Nós precisamos desses processos, porque é no processo que a gente aprende. É no meio da dificuldade que a gente aprende. Se fosse tudo um mar de rosas, nós não iríamos aprender. Não iria ter essa questão de resiliência, de buscar, de melhorar, de aprimorar. Se já está bom, para que vai melhorar? Né? Então, é durante esses processos que a vida acontece. E um grande erro que nós cometemos muitas das vezes é olhar só para o que a gente ainda quer e esquecer de aproveitar o agora. Né? Porque nós estamos vivendo hoje, temos aqui os nossos sonhos, né, os nossos planos futuros, mas eles estão na mão do Senhor. Se nós vamos viver, só Deus sabe. Mas e agora? Será que nós estamos focando no agora? Porque o propósito também é agora.
esse propósito de hoje vai nos levar a um propósito amanhã. E às vezes a gente se acostuma tanto com aquilo que a gente já vive e não agradece, né? Hoje mesmo a gente teve um exemplo no carro. O meu GPS pirou ali, ficou mandando fazer a mesma rota. E aí eu disse, esse GPS hoje não tá de bem comigo. Aí o meu filho disse assim, mãe, tem que agradecer mais. A mãe já parou para pensar que a mãe tá indo... O GPS está acontecendo isso, que a mãe tá indo pro programa de TV da mãe, no carro da mãe, com o filho da mãe do lado. Eu disse, mesmo, filho, tu tem razão. Às vezes a gente deixa de olhar para aquelas coisas que são tão lindas, que a gente orou tanto, que a gente pediu tanto para Deus. Tantas orações realizadas. E foi foi um desafio para conseguir tantas coisas, e a gente conseguiu. Mas quando a gente consegue, a gente olha para um GPS que não funciona direito e reclama daquilo. Então, isso é muito mais fácil, porque o ser humano, ele é assim, parece que a gente... É sempre mais, né? A gente está sempre olhando para aquilo que não tá dando certo, né? Reclamando. E é isso, Grazi, porque assim, tudo que a gente vai dar foco, cresce. Né? Tudo. Né? Tanto que um pouco de fermento levanta, né? Então, a Bíblia fala sobre isso, e até eu vi uma análise esses dias que eu achei muito interessante, que fala assim... um bolo com fermento, ou um pão com fermento, ele é bem maior, né? É maior, mas é porque ele está cheio? Não, ele está cheio de vazio dentro dele. Ele é fofinho porque tem um vazio dentro dele. E é a mesma coisa na nossa vida. Tudo que a gente der foco, com um vazio, ele cresce. Ele transborda. E assim é no problema. Né? Se você for dar foco, às vezes o GPS que não funcionou, vai dar foco para aquilo ali, você perde a bênção. Você vai reclamar, vai xingar e já vai atraindo outras coisas, porque a Bíblia fala que dos nossos lábios, né, proferem bênçãos e maldições. E aí? E às vezes por uma coisa tão pequena. E a gente esquece do agora, de agradecer o agora. Está passando pela prova, mas vai dando glória a Deus, porque é o processo. Existe um amadurecimento nesse processo. Existe algo que Deus quer trabalhar nesse processo. Só vai chegar lá no propósito se passar pelo processo, senão não chega. Só que para chegar no propósito, você tem que estar mais madura, mais inteligente, né? Mais submissa ao Senhor, mais dependente dEle. E só assim a gente chega. E a gente vai mostrar total dependência aonde? Nos momentos de fraqueza. É no momento de fraqueza, é no momento, como eu disse, quando não tiver nada ao teu redor. Aquele é o momento em que você vai mostrar a dependência. É só você e Deus. Então, os nossos momentos de dificuldades e de fraquezas, muitas das vezes, é Deus nos querendo mostrar que nós somos dependentes dEle. E às vezes Deus permite até alguma situação dar errado, para mostrar que é Ele. Eu tive várias experiências assim que aparentemente estava dando errado. E aí nossa, por que está acontecendo isso? E Deus fala, calma, eu só estou fazendo isso porque eu preciso te mostrar que você depende de mim, que é eu que faço, não é você. Porque eu sempre tive essa dificuldade, né? Hoje eu estou aprendendo, mas eu tinha essa dificuldade de esperar as coisas, sabe? Não, peraí que eu vou fazer. É pra fazer? Então tá, então deixa que eu faço. E várias situações aconteceram na minha vida, Deus mostrando, calma, não é você que vai fazer não. O que eu fiz deu errado, mas no final deu certo porque Deus fez. Então são coisas que Deus vai permitindo na nossa vida até para forjar o nosso próprio caráter. Até a nossa própria, muitas vezes o egoísmo, muitas vezes, enfim, muitas coisas que a gente vai criando ao longo do tempo, porque assim como a gente pode amadurecer e se desenvolver, a gente pode criar muitas crenças, muitas cascas, muitas feridas, muitas coisas que no olhar do mundo e das pessoas até não é tanto, né? É normal tu ser egoísta um pouquinho, tu ser assim, tu querer controlar tudo, querer fazer tudo. Mas quando a gente fala de cumprir um propósito de Deus para nossa vida, não vai dar certo com essas castas, com essas coisas que estão ali atrapalhando você viver na dependência dele. Porque se o propósito é dele, como que eu quero fazer tudo sozinha, né? E às vezes até quando você se sente perdida, porque existem muitas pessoas, como a gente comentou aqui, estão perdidas nessa questão de significado, de propósito, o que vai fazer, até na própria carreira, nas próprias decisões. E em algum momento da vida é até comum isso acontecer. Só que até isso, às vezes, Deus permite para a gente colocar na presença dele, né? Senhor, eu não sei que caminho eu vou agora. Eu não sei o que eu tenho que fazer agora, me mostra.
me dá direção. Então, independente da fase, da área, do momento que você está vivendo, se é um momento de incerteza, de indecisão, um momento que você percebeu que está totalmente errado e precisa mudar, Deus está ali pronto para te capacitar, para te moldar, mas você precisa deixar. A gente precisa abrir o coração, né? E permitir que Ele venha limpar tudo que precisa. E às vezes a gente, por causa do próprio ego, não diz que é, sabe? Não acredita. Na verdade, não, eu não tenho nada disso. Todo mundo tem, mas eu não. Mas aí quando você entende, reconhece que você precisa evoluir, você precisa ir para um próximo nível e que só quem vai limpar e só quem vai te tratar e te forjar para isso é o nosso Pai, né? É Deus. Você se torna dependente, entrega para Ele e aí as coisas começam a acontecer. Como é lindo, né? Conta pra nós, Carmen, pra gente finalizar. Como que pra você é hoje viver, né, essa vida como mentora, como empresária, como mãe, na dependência? A gente não é perfeita, né? Mas a gente sabe que Deus nos deu um grande privilégio, como a gente falou. E hoje a gente está na presença de Deus, cumprindo um grande propósito. Para mim, eu vejo como um grande privilégio, né? Sabendo que mesmo nas minhas imperfeições, Deus me deu coisas tão grandes para me realizar e me capacita todos os dias para que eu faça isso. Como que é para você, com a tua mentoria, com tudo que você tem? Eu digo que o amor de Deus, Grazi, ele é tão grandioso que ele constrange. Eu, por muitas vezes, eu dobrei o meu joelho e eu me senti constrangida com o amor de Deus na minha vida. E constrangida a ponto de dizer assim, Senhor, eu não posso reclamar, pedir, eu só quero agradecer. Né? Só quero agradecer. Porque com certeza eu tive, né, muitos momentos assim, na caverna, igual Elias, né? Elias era um homem de Deus, ele era escolhido pelo Senhor, ele já tinha derrotado mais de 800 profetas de Baal e por uma única ameaça que ele teve de Jezabel, ele se escondeu na caverna. Ele se escondeu na caverna, ele desejou a morte. E eu já tive esse momento, em que eu me escondi na caverna e que eu desejei a morte. Por não querer, por ter medo, né? E é justamente nesse momento da caverna que Deus quer uma atitude ousada, né? Nossa, e que nós mostramos a dependência dele. Porque quando Elias estava dentro da caverna, Deus não entrou dentro da caverna com Elias. Deus não transformou a caverna. Porque a caverna não é para ser algo aconchegante, quentinho, para permanecer. E Deus não transformou a caverna dele. Mas Deus, quando viu, falou, Elias, o que fazes aí? E assim é Deus para nós. Deus nos dá momento, nos apresenta pessoas que olham para nós e dizem, o que tu está fazendo aí? Tu não tem motivo para estar aí. E a gente, quando a gente está acuada, né, sofrendo a depressão, a ansiedade, tantas outras coisas que batem à nossa porta, a gente fica assim como Elias, né? Mas aconteceu isso, e por isso que eu estou aqui. E o que Deus fala para Elias? Sai da caverna, sai para fora. Porque quando ele sai para fora, ele recebe a presença de Deus. Ele ouviu Deus dentro da caverna, mas só quando ele saiu para fora foi que ele sentiu a presença de Deus. E pôde ter coragem e ousadia para continuar aquilo que Deus tinha como propósito na vida dele. Porque Deus tinha um propósito para Israel através da vida dele. E assim é a gente. Então assim, foi necessário um momento de caverna? Foi. Nós passamos por esse momento de caverna. Por mais que hoje eu possa dizer assim que eu estou vivendo uma das melhores fases da minha vida, mas eu tive na caverna. E eu lembro da voz de Deus. E quando a gente precisa ouvir a voz de Deus, nós temos que estar em silêncio. Nós precisamos ficar quietinhas e dizer, Senhor, eis-me aqui. Nos pôr debaixo daquela submissão e daquela dependência, como você mesmo falou, né? A dependência de Deus. Para daí nós podermos ouvir a voz de Deus, para que a gente possa seguir nesse propósito. E quando a gente começa a ouvir a voz de Deus, o propósito ele é diferente. Não é mais o eu, Carmen, eu mentora, não existe eu. É o que Deus quer de mim. Para onde eu vou, não sei. Não sei. Se me perguntasse, Grazi, não precisamos ir longe. Se você me perguntasse cerca de 1 ano atrás, que é mais ou menos isso que nós estamos caminhando junta, né? Eu ia dizer que era loucura estar aqui,
fazer parte de um livro? Como assim? Que história é essa? Tá louca? Mas por quê? Porque o propósito de Deus era muito maior do que o meu. O que eu enxergava era muito limitado para o que Deus tinha na minha vida. Mas foi necessário eu estar na caverna. Foi necessário eu passar por momentos difíceis, momentos de me sentir amedrontada, de sentir vergonha, de sentir medo, de sentir acusação, calúnia, para que eu pudesse me submeter ao Senhor e dizer: Senhor, sou totalmente dependente de Ti. Dependente. E essas afrontas acontecem para que a gente consiga sair da caverna, se libertar daquele peso. E é Deus, né? Deus te permite com que você vá lá para Ele te pegar no colo e dizer: ei, vem cá. É tão grandioso que eu tenho. Tu és tão amado. E você tem 2 filhos. Você acredita que Deus vai fazer acepção entre um e o outro? Não. Tu deseja coisas grandiosas para os filhos. Sem pesar mais para esse ou mais para aquele. E por que nós temos a colocar uma limitação no que Deus tem para nós? Imaginando que só a outra pessoa ou a outra amiga pode viver um propósito maravilhoso. Uau. Fica essa pergunta de reflexão. E olha, tudo que a gente falou aqui é tão essencial, é tão importante que a gente vai seguir aí, né? Toda a primeira sexta do mês nós vamos estar falando sobre esse tema, trazendo, né, em diferentes áreas, mas para trazer para você a importância de buscar em Deus a dependência, entender quem você é, buscar esse conhecimento para que Deus te revele como que você vai viver, qual é o significado que você vai dar. E se você já sabe, coloca intensidade, coloca força, né? Porque se Deus já te mostrou, Ele quer que você avance, né? Então, junto com a gente, com a Carmen, que vai estar aqui toda a primeira sexta do mês, trazendo conteúdo tão relevante. Carmen, muito obrigada pela tua presença, pela tua participação. Depois eu quero ver os comentários, né, comentando aqui o que você achou desse tema. Acompanhe aí o quadro nos próximos episódios, vai ser algo bem especial. E Carmen, antes da gente finalizar, deixa um recado para quem está em casa, já faz o convite para assistir os próximos. Então, gente, né, vamos estar aqui todas as sextas, uma vez por mês, na sexta-feira, como a Grazi falou, trazendo um pouquinho sobre propósito. Vamos falar do propósito no lar, no propósito materno, no propósito empreendedor e no propósito de vida, para que a gente consiga despertar mais mulheres, mais pessoas para viver o real propósito de Deus na nossa vida. Então, como eu disse, né, essa reflexão que fica, por que nós limitamos o que Deus tem para a nossa vida? Então, que a gente possa buscar mais o autoconhecimento, os nossos talentos, aquilo que faz o nosso coração alegre e de que forma que isso tudo vai servir a alguém, para que a gente possa alinhar o nosso propósito ao Senhor. Então, a primeira coisa que eu digo, busque todos os dias, em oração, o propósito de Deus para a tua vida. Senhor, estou passando por este processo, mas aonde o Senhor quer me levar? O que eu devo aprender? Qual é o propósito para isso aqui? Porque tudo que acontece, existe um propósito. Seja na doença, na dor, mas existe um propósito de Deus naquela situação e naquele momento. Então, que a gente possa descobrir esse propósito para avançar de nível e ajudar mesmo para que mais pessoas consigam encontrar o propósito de Deus em suas vidas. Muito bom, Carmen, muito obrigada a você que está acompanhando. Ó, fica o convite especial, fica com a gente nos próximos episódios, nos próximos programas. Vai ser muito especial poder compartilhar esse tempo, esse conteúdo com você. Beijo no teu coração e a gente se vê no próximo episódio. Há algo extraordinário acontecendo. Mulheres estão se levantando para fazer a diferença no mundo. Elas entenderam que suas histórias, suas marcas, suas dores, seus desafios não aconteceram por acaso, mas têm um propósito. Elas decidiram compartilhar essa mensagem, uma mensagem que queima no coração com força, deixando legado para as pessoas que estão à sua volta e para esta geração. Mulheres de todo o Brasil estão se unindo nessa força. E juntas estamos crescendo, evoluindo, indo para o próximo nível. Elas são mulheres que decidiram não ser mais uma na multidão.
Esse é o movimento Legado Delas, onde histórias se transformam em legado.